Olá, família brasileira! Mas que gostoso mais uma vez iniciarmos o nosso programa Família em Foco, feito com todo carinho e cuidado para você e toda a sua família. Olá, Suzy! Tudo bem? Bom, e aí, Que bom! E aí, Tudo família ótimo. brasileira, tudo bom? É muito bom começar um programa com vocês, tá com a presença de todo mundo aqui. Suzy, obrigado por ter vindo nos visitar hoje. Com certo? certeza. E hoje nós vamos começar um programa muito bacana. Nós vamos falar sobre vários assuntos legais aqui. E como o assunto hoje é medo, eu já tô com medo, tô indo embora. Não, pode voltar aqui, pode voltar aqui. Você começou tão bem, eu achei até que você ia apresentar o programa hoje junto com o Marcinho, porque a gente vai falar a respeito disso, a questão do medo, porque toda criança e até os adultos têm sempre algum medo, não é? Aquele medo de escuro, todo mundo tem algum receio. O maior medo que eu tenho, Suzy, sabe qual que é? Que é? De ficar sozinho. Ai, ó, é um E você, medo. Teco? Qual é o seu, Então, Teco? olha só, o medo mais horroroso que eu tenho, assim, na vida Sim. é de ter medo. Então, assim, Você sabe que... eu tenho medo do escuro, porque se eu tiver medo do escuro, eu vou ter medo. Eu tenho medo de ir pra escola, porque se eu tiver medo, se eu for pra escola, eu vou ter medo. Certo. Eu tenho medo de crescer, porque se crescer, eu vou ficar aterrorizado. Imagina eu grande! Não, volte aqui, Teco, volte aqui, por favor. Olha, assustei. você levou um susto? É. Pois você eu pensei falou. meio grande, assim, imagina eu grande vindo pisar em cima de mim mesmo. Não, eu pensei que você ia falar assim, nossa, eu me imaginei grande, aí pensei em todas as responsabilidades, em todas as coisas que eu vou ter que enfrentar, as dificuldades, todos aqueles medos que a gente tem pensando no futuro, como eu vou viver, como eu vou trabalhar, não é isso? O que foi, Teco? Ô, Suzy, eu não tinha pensado em nada disso, eu tava com medo, agora que eu vou embora mesmo. Volta aqui, Teco, volta aqui, por favor. Teco, não tenha medo, volte, querido, deixa eu te explicar. Mas tudo isso tem uma recompensa. Quando a gente vai para o futuro pensando assim, o que nós podemos programar, a gente tem que pensar em tudo também que a gente vai vencer, que a gente vai alcançar, que a gente vai ter uma coisa muito positiva. Então você tem que assistir o nosso programa hoje, vem cá. Porque nós vamos falar a respeito disso. O medo de crescer. Porque muitas crianças apresentam esse receio que a gente viu aqui no Teco. Ficam com medo do futuro, como é que elas vão sobreviver, o que vai acontecer, medo da morte. Medo tanto da morte delas, como medo também dos familiares. Você quer saber como Por quê? vai Minha lidar? mãe vai morrer? Vai, todos nós, com certeza. Calma, Teco, calma, mas você não tem que pensar Quando nisso que vai agora. acontecer isso, Suzy? Não, ninguém sabe, mas nós sabemos que todos os... Olha, todos nós um dia vamos partir, mas não é isso que você tem que se focar. Você tem que pensar assim, como eu vou viver bem no dia de hoje com esta pessoa que eu amo? Então é se focar no hoje, o que a gente pode fazer para fazer com que as pessoas que a gente ama estejam felizes e a gente também compartilhe disso com elas, entendeu? Entendeu. Muito bom! Então não perca, porque vamos ter uma entrevista muito elucidativa a respeito desta questão. Como lidar com as crianças que têm medo de crescer. E também no nosso quadro Faça Junto de hoje, o Leandro Barbosa, ele foi justamente, esse repórter é tão bacana, numa comunidade terapêutica Esperança e Vida, que ela justamente foi fundada por Robertinho lá na cidade de Campinas, não é? E esta comunidade, ela tem como objetivo justamente recuperar as pessoas que tiveram as suas vidas afetadas em decorrência da droga. Então fala sobre essa recuperação, sobre todo esse momento de incluir novamente essas pessoas na sociedade, como a família ajuda. Olha, é um trabalho maravilhoso e você não pode perder porque é uma realidade a questão das drogas na nossa sociedade. É verdade, então ali tem um momento de esperança, sabe? Esse é um momento de esperança mesmo, porque não tem nada que dê mais medo do que esse negócio de droga, né? É verdade. E aí a gente vai aprender como lidar com essas situações e o que a gente pode fazer de fato. Então você não pode perder o nosso quadro Faça Junto de hoje. Olha, vocês vão aprender a vencer o medo de crescer. E nós vamos falar a respeito disso.
Porque todos nós, a gente fica muito feliz quando a gente recebe uma sugestão aqui no nosso programa Família em Foco sobre uma pauta. E foi isso que fez a nossa telespectadora Leandra Maruti. Ela disse que o seu filhinho de 6 anos tinha muito medo de crescer. E que ela acabou conversando com as suas amigas também e elas relataram passar pela mesma situação. Não sabemos como lidar com os nossos filhos que têm medo de crescer. Aí elas mandaram essa sugestão de pauta e estamos aqui hoje, não só respondendo a ela, mas também a todos aqueles que passam pela mesma situação. E como vocês sabem, a gente sempre tem o prazer de apresentar aqui um profissional que vai nos auxiliar nesta elucidação. E nós convidamos a psicóloga e psicoterapeuta, também diretora da Associação de Medicina Psicossomática, a Clara Nigri. Muito obrigada por ter vindo, Clara. Obrigada a você, Suzy, é um prazer falar sobre um tema tão bacana e tão importante. Com certeza. Para as famílias, é angustiante, inclusive para algumas famílias. Né? Exatamente, muito mais comum do que a gente pode imaginar. E aí o nosso repórter Leandro Barbosa foi às ruas para ouvir algumas coisas a respeito do medo de crescer. Vamos ver? A infância é uma das mais belas fases da vida. É o principal momento de aprendizado e de descobertas do mundo. É a época em que não temos grandes responsabilidades e que nos sentimos protegidos pelos nossos pais e pelos adultos. Ser uma criança sem privações, que tem uma boa família, é quase que estar num paraíso. Por isso tem muita gente que gostaria de ser criança para sempre. Mas será que esse desejo pode se transformar em medo da vida adulta? E o quanto isso pode nos prejudicar? É verdade, quanto isso pode nos prejudicar, não é? Porque crescer é algo que deve ocorrer, né? Todos nós esperamos chegar na fase adulta. E aí, como é que a gente lida com isso? Minha querida Nigri, me conte como é que primeiro a gente pode detectar que o nosso filho está iniciando esse processo de ter medo de crescer. Bom, a gente tem que observar alguns comportamentos da criança, né, em algumas situações. Por exemplo? Veja, existe a questão natural do medo. O medo faz parte do ser humano. Sim. É uma emoção e ele, de certa forma, ele também nos protege. Uhum. Então, é bom ter medo de algumas coisas. Isso faz com que nós nos preservamos, tomamos algumas precauções, alguns cuidados com algumas coisas da vida, do dia a dia. Sim. Mas perceber que alguma criança está com medo, é um medo até exagerado, porque o medo é normal e é comum sentir. O medo da perda, o medo da mudança, o medo do novo, do que vai acontecer. As crianças geralmente muitas vezes têm medo de mudar de escola, tem medo de mudar de ano, quando vai para a 5ª série, vai para a 6ª série. Então sempre existe uma ansiedade e um medo dessa mudança. Mas sempre tem que ser levado da forma mais tranquila possível, né? É mostrar para a criança que é normal, que faz parte, que ela vai sentir sim este medo. Acho que é compartilhar que é real, que é um medo que é próprio dela e que isso vai passar e que faz parte do crescimento se deparar com as adversidades da vida, as mudanças fazem parte. A todo tempo nós vamos ter que fazer mudanças, promover algumas escolhas e isso vem junto com o medo, é uma ansiedade que pode ser levado de uma forma bem tranquila. Então, o medo de crescer estaria diretamente ligado a essa questão da transformação, o medo da mudança, o medo do novo, seria isso? O medo do novo, o medo da perda. Veja, as crianças, nós estamos falando sobre crianças, então assim, nos primeiros anos de vida, os pais, a família ou aquelas pessoas que acolhem aquela criança, seja uma instituição, seja os avós, os tios, eles são as pessoas que vão tornar aquela criança mais segura, vão proporcionar segurança, vão proporcionar o desenvolvimento, vão estar ao lado para dar apoio para o crescimento físico, psíquico, social. Então, esse primeiro vínculo, que é um vínculo essencial para o desenvolvimento saudável de uma criança, é importante que ele aconteça. Mas, com o tempo, este vínculo ele tem que ser afrouxado, ele tem que se deixar a criança assumir algumas responsabilidades, promover algumas escolhas, mas sempre entendendo que esse adulto que está ao lado, ele sempre vai estar ali dando apoio, direcionando, mas de uma forma tranquila, né? Sem muito
sem colocar medo na criança, sem Aham. muita pressão, Ô, Suzy, exatamente. Sim. Ó, você falou que tem medo, tem gente que tem medo do novo, né? Sim. Eu tenho medo do velho. Por quê? Ué, Porque como tem um assim? senhorzinho lá perto que ele fica com o saco nas costas e a minha mãe falou que ele rouba a criança, que é o homem do saco, é o velho do saco, que ele fica roubando criança. Ah, mas não se preocupa não. Ele não rouba criança não, viu? Não? Não, ele rouba tudo. Ai, Adulto. que horror. Não é só criança não. Não, vamos parar com isso. É só tudo da imaginação de vocês. E é bom, quando vocês tiverem esse tipo de situação de ficar assim com medo, expressar este medo para um familiar, para a mãe, para o pai. Isso também auxilia no sentido de a própria mãe e o próprio pai também expressarem que quando tinham aquela idade, sentiam também medo ou do crescer ou medo do novo, mostrando que se eles, tão poderosos, né, como pai e mãe, que se resolve e tudo mais, tiveram também receios e conseguiram ser as pessoas que são, isso também auxilia ou faz com que a criança ainda fique mais receosa? Não, de fato, colocar para a criança que é natural, que é normal ter medo e que sim, os pais em algum momento na vida sentiram medo e ainda sentem de algumas situações, claro que isso tranquiliza, acalma, faz com que a criança lide melhor com essa situação, que isso se torna, ela torna isso fazer como parte da vida, como parte do crescimento, mesmo que seja doído, Sim. mas que todo mundo sente, que inclusive os pais que são as referências e modelos. Né? E quais são os sintomas mais comuns psicossomáticos que demonstram que aquela criança está com medo de crescer? Veja, sintomas, a gente sempre tem que ter uma observação. Sim. Então, assim, são atitudes no sentido assim, de ver que a criança ela tem resistência muitas vezes de ir para a escola. Então, se isso se torna... Veja, nós não podemos generalizar. Claro. Tem que tomar cuidado assim, porque são comportamentos que se tornam muito assíduos, muito frequentes, que tem que chamar atenção. Medo de ir para a escola, ou medo de andar na rua, ou assim, a criança fica paralisada. Existe um medo, é real, ela somatiza, ela pode sentir dores, ela tem muitas vezes dores de barriga, dor de cabeça. Então, esses são sintomas psicossomáticos que alguma coisa não está indo bem. Então, a mãe ou o pai, quem está ao lado, tem que observar em que momento que isso se apresenta. É no momento de ir para a escola, é no momento de ir para a rua, é no momento de ir na casa de um amiguinho, ou na casa de um tio, de um parente. Então, isso tem que ser observado com critério, com cuidado também, para não tornar uma coisa que não é real. Então, Suzy, eu tô muito assustado com tudo isso, viu? Por quê, Porque tá falando muita Pequinho? coisa de medo aí, eu tô ficando com mais medo. Mas olha só, esse medo todo vem de onde, hein? É que assim, quando a gente é criança, a gente depende dos pais. Será que é porque a gente depende dos pais quando é criança e quando a gente cresce um pouquinho mais, a gente fica com medo de não mais depender deles? Também, né? É verdade. Mas assim, o medo também vem assim, quando existe alguma fonte que fala assim, olha, cuidado com aquilo. Sim. Você toma cuidado, e olha o medo, tenha cuidado. Então, quando isso, claro que a gente sempre tem que orientar, acho que Claro. é uma orientação saudável, cuidado com isso, cuidado com a rua, olha ao atravessar a É rua. a voz do além que fala assim no ouvido da gente. É? A voz do além. Ah, eu achei que era o pessoal da produção. Mas quando assim, essas orientações de cuidado se tornam, vamos dizer assim, terrorismo, fala assim, Sim. não vai lá que faz, hein? Excessivo, né? Se torna excessivo, isso sim vai causando medo, então vai paralisando, a criança fica com muito medo, então é melhor não ir lá, então isso, ela deixa de fazer algumas coisas na sua vida, deixa de brincar, deixa de sair por conta de um medo excessivo, né? Então, assim, o medo existe, o cuidado existe, só que ele tem que ser passado de uma forma Diferente, tranquila claro. e com calma. E as Então, causas Suzy, mais comuns? Suzy, Diga, assim, querido. eu tô com tanto medo, mas tanto medo, Ah. que eu vou chamar os comerciais. Ah. Vamos rapidinho pros comerciais, que aí eu fico mais calmo. Quando a gente voltar, a gente fala mais disso, pode ser? Voltamos já já.